Em estúdio, para analisar os destaques do dia, está Duarte Caldas, analista da AG Markets. Duarte, muito bom dia. Olá, bom dia. Começamos por esta reunião. Já aqui vimos um pouco da discussão no Parlamento alemão sobre estas alterações ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira. Pode surgir alguma surpresa ou partilhas da opinião de boa parte dos analistas que diz que Angela Merkel, apesar das divergências, vai conseguir uma maioria? Eu acho que Angela Merkel vai conseguir uma maioria e vai conseguir aprovar estas medidas. Há aqui alguns aspectos que poderiam, de alguma forma, pôr em risco a aprovação, porque foi veiculado pela imprensa que mesmo alguns deputados da própria coligação estariam contra a aprovação destas alterações. No entanto, parece-me que é uma minoria, portanto será um número muito pequeno, ou muito reduzido de deputados e, portanto, não me parece que isso vá pôr em risco a aprovação. A questão que se coloca aqui é, chamam-lhe os rebeldes, entre aspas, naturalmente, que seriam membros da coligação liderada por Angela Merkel, que poderiam eventualmente, e para mostrar precisamente que estão contra esta ajuda a países que supostamente, e segundo os alemães, não cumpriram com as suas obrigações, poderiam votar contra. Sim, há aqui um aspecto que é a coligação é composta pela CDU com a CSU e depois com o FDP. Na componente da CSU, que é da parte da Bavária, o responsável pelo CSU disse que se o rating da Alemanha estivesse em risco, isso seria o momento em que eles deixariam de apoiar no fundo, este caminho, ou estas decisões de apoiar a Europa e outros países. Portanto, parece-me que ainda não estamos aí e, mesmo na eventualidade, não é isso que vai ser agora sujeito à aprovação. Agora, o que vai ser sujeito à aprovação é simplesmente alterar, digamos, as funcionalidades do fundo. O fundo poder fazer mais coisas do que aquilo que antes estava definido. E está agora, e temos vindo ao longo destes dias a ver essas aprovações feitas pelos vários parlamentos. A Finlândia, por exemplo, acabou por aprovar ontem. A Finlândia, que há uns meses era uma crítica acérrima em relação, nomeadamente, a Portugal, mas também a outros países. Sim, sim. E não é só isso, ou seja, além disso, há aqui outro aspecto que é o facto de nós não estarmos a aprovar agora um aumento do fundo, que era o que o mercado realmente queria. E, portanto, isso deixa-nos agora aqui um bocado entre a espada e a parede, deixa a Europa entre a espada e a parede. Porquê? Por um lado, nós tivemos o G20 neste fim de semana passado, em que foi feito um ultimato à Europa que teria, sensivelmente, 6 semanas para resolver o problema da dívida. Portanto, eu diria que nós atingimos o expoente máximo a partir do momento que temos declarações públicas por parte do G20, tivemos responsáveis da China, do Canadá, dos Estados Unidos, esse suavemente conhecido, do Geithner, no fundo, a pressionarem a Europa no sentido de resolverem a dívida e a questão da dívida. Creio que atingimos agora o expoente máximo em termos de pressão da comunidade internacional. Portanto, não há nada mais do que, enfim, um comunicado direto do G20, foi um ultimato, no fundo, que foi feito. E isso gera aqui, eu diria, um problema à Europa. Porquê? Primeiro, porque a capacidade do fundo não é suficiente para resolver, no fundo, eu diria, o problema da dívida. Nós teríamos que aumentar o fundo neste momento e, tendo em conta a escalada que houve a nível das yields por parte da Espanha e da Itália... Para os tais 2 bi, como são avançados? 2 trilhões seria o necessário. A única alternativa que resta aqui é, aprovando agora e sendo aprovada, no fundo, estas novas características do fundo, e o fundo podendo comprar, enfim, dívida de outros tipos, mercados secundários, etc, 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 a única possibilidade que resta é alavancar o fundo. Portanto, se nós não podemos, em tempo útil, aliás, nós já vimos, nós decidimos em julho e estamos agora praticamente em outubro, ainda a submeter a aprovações dos parlamentos as alterações do fundo, não é? Se agora nós... em termos de espaço temporal, não existe, não dá tempo à Europa para aprovar novamente, porque isto tem de ser tudo aprovado pelos parlamentos nacionais, um aumento da capacidade do fundo. Portanto, a única forma que existe é alavancar no fundo, a capacidade que o mecanismo tem, ou que o fundo tem. E, portanto, isto só é possível de ser feito através do Banco Central Europeu.
Olhando para outra questão, uma poll da Bloomberg, vimos aqui alguns dados que acabam por não ser necessariamente novos, mas que mostra aquela que é a expectativa, as previsões de vários analistas que diariamente estão nos mercados. Por exemplo, Portugal é dado como certo que Portugal vai entrar em cumprimento. França, Espanha e Irlanda deverão cumprir com as obrigações, dizem também estes analistas, enquanto França, e este é um dado curioso, França e Reino Unido podem entrar em insolvência. Acaba por ser aqui uma notícia que, dentro deste estudo que não traz grandes novidades em termos de expectativas, este ponto especificamente acaba por ser aqui uma mudança e pode levantar aqui algumas suspeitas sobre França ou Reino Unido, ou parece-te que é totalmente sobre o Reino Unido não acredito. Sobre a França... a questão da banca. A França está de facto numa situação muito fragilizada. Obviamente não tão fragilizada, mas dentro dos países do centro da Europa é um país que de facto está um pouco fragilizado, porque pela questão das instituições financeiras e do setor financeiro. E há aqui também depois enfim, isto depois prende-se com a questão também do fundo, ou seja, se nós alavancarmos o fundo tem que ser garantido pelos países essencialmente que têm ratings de AAA. E a França é um dos países que, caso se aumente o fundo, de facto pode ver o seu rating reduzido, caso se aumente a capacidade do fundo. Porque paralelamente ao aumento da capacidade do fundo, têm que ser dadas garantias, enfim, para esse dinheiro, não é? E, portanto, estas garantias são dadas pelos países do centro da Europa, que são, no fundo, os países que têm dinheiro e que têm condições para o fazer, e, de facto, a França está e corre algum risco. Mas, ainda assim, vamos ver, se nós partimos para cenários catastróficos, qualquer país até a Alemanha pode colapsar, não é? A verdade é essa. Agora, se esse é o cenário provável, sinceramente, acho que ainda não estamos aí. Acho que ainda vai ser possível que seja só a Grécia a entrar em cumprimento. Eu ainda acredito nesse cenário, sobretudo porque Portugal ainda vai ter algum tempo, e a própria Europa ainda vai ter algum tempo, depois de nós vermos como é que a situação na Grécia se desenvolve. E, portanto, quando se vir como a situação na Grécia se está a desenvolver, eu julgo que a própria Europa não vai querer que a situação se vá, no fundo, agudizar ainda mais. E, portanto, não vai querer que mais nenhum país... A Grécia, de facto, não tem possibilidade nenhuma. Portugal, com sacrifício, julgo que poderá, eventualmente, conseguir escapar ao default. Porquê é que, mesmo depois de já se ter dito, inclusivamente Angela Merkel, que legalmente, e o Tratado de Lisboa não permite, ou não prevê pelo menos, a saída de um país da moeda única, da zona euro, porquê é que mesmo agora, e esta poll acaba por chegar à mesma conclusão, dizem os analistas, boa parte deles, que dentro, ou num prazo máximo de 5 anos, pelo menos um país deste grupo vai sair? Porquê é que se continua a insistir nesta teoria, nesta possibilidade, neste cenário hipotético? Sim, continua a ser pela falta de medidas que tu ainda há pouco falavas. A única possibilidade para a Grécia, enfim, continua a ser o default. Não há alternativa, porque de facto não é execuível com a economia a contrair na casa dos 5%, por exemplo, que é o que vai acontecer este ano, que a Grécia consiga, enfim, continuar nestas condições. O Tratado de Lisboa o que diz é que um país não pode ser expulso da zona euro, mas a Grécia pode decidir unilateralmente, enfim, obviamente negociando, poderá decidir sair da zona euro de uma forma voluntária. Agora, as consequências de uma decisão destas seriam, eu diria, catastróficas, porque é a mesma coisa que Portugal decidir sair da zona euro, quer dizer, ninguém, quem é que vai querer voltar a ter escudos? Ninguém, não é? Ainda ontem o Presidente da República dizia precisamente isso, que sai muito mais caro à Grécia. Depois, com uma moeda muito mais fraca, as dívidas tornam-se muito maiores. As dívidas tornam-se muito maiores, a Grécia não vai ter capacidade depois também para pagar essas dívidas. Eu diria que vai sair muito mais caro à Grécia, ou sairia muito mais caro à Grécia sair da zona euro do que manter-se com passar por aquilo que está a passar agora. Com certeza que vai ter mais 2 ou 3 anos de muito sacrifício, mas a verdade é que a própria Europa está a tentar ajudar a Grécia. Eu recordo aqui várias medidas que foram tomadas. Ainda ontem o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, anunciou várias medidas no sentido de ajudar a Grécia e da Europa investir na Grécia, nomeadamente através do Banco Europeu de Investimento.
investimento, por exemplo, foram tomadas várias medidas, programas, enfim, o nosso paralelo do CREN, por exemplo, na Grécia, vários projetos já foram aprovados, foi, digamos, criada uma task force no sentido de investir na Grécia e de perceber em que projetos é que é possível investir na Grécia. Portanto, é possível, de facto, à Grécia, depois de um default, conseguir reestruturar mais ou menos a sua situação. Mas vai ser com certeza muito difícil, mas eu diria muito mais complicado seria para a Grécia se saísse da zona euro.